Algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. Às vezes, o mal está esperando, silencioso, só aguardando o momento certo para te pegar. Minha mãe costumava dizer isso quando eu era criança, antes de desaparecer. Na época eu achava que ela estava falando de monstros imaginários, do tipo que se esconde debaixo da cama ou atrás da porta. Nunca pensei que ela estivesse falando de um lugar real, que o mal poderia ser uma casa, ou um orfanato. E no entanto, lá estava eu, diante dos portões de ferro enferrujado do orfanato das colinas. Sentia o ar pesado, denso, como se o lugar estivesse me rejeitando antes mesmo de eu entrar. Havia uma sensação opressiva no ar, uma espécie de peso invisível, que parecia ter uma presença própria. O tipo de lugar onde, se você fechar os olhos, pode jurar que tem algo te observando de dentro das janelas escuras. Eu sabia que algo estava errado com aquele orfanato no exato momento em que cheguei. Não era apenas o silêncio ou o jeito que as árvores ao redor pareciam dobrar-se para esconder o prédio do resto do mundo. Era mais do que isso. Era o tipo de lugar que te dá vontade de correr. Mas eu não tinha para onde ir. O orfanato das colinas era minha última opção. Não havia mais lares adotivos, nenhuma tia distante disposta a me abrigar. Eu tinha 16 anos, e de alguma forma já estava acostumada a ser empurrada de um lugar para outro. Mas nada me preparou para aquele lugar. As portas do orfanato se abriram lentamente, com um rangido que ecoou pela estrada deserta, revelando uma mulher alta, vestida com uma túnica preta. Ela era uma das freiras que administravam o orfanato, mas havia algo nela que me fez estremecer. Não era a postura rígida, nem o olhar severo. Era o jeito como ela me observava, como se já soubesse quem eu era e o que estava por vir. Seja bem-vinda, Clara, disse a freira, com uma voz baixa e profunda. Esperávamos por você. Esperavam por mim? Como elas poderiam saber? Uma sensação gelada subiu pela minha espinha, mas mantive a compostura e segui em frente. Ela me levou pelos corredores frios e escuros do prédio. As paredes estavam cobertas de retratos antigos, meninas de rostos pálidos e olhos sem vida, todas vestidas de forma semelhante, como se estivessem presas no tempo. Havia algo perturbador na forma como os retratos pareciam seguir nossos passos. Conforme passávamos por outros cômodos, vi meninas sentadas em cadeiras de madeira, com os rostos abaixados, como se estivessem em transe. Ninguém falava, ninguém olhava para mim. Elas estavam ali, mas era como se não estivessem de verdade. Essas são suas novas irmãs, disse a freira, sua voz soando como um sussurro que ecoava pelos corredores. O silêncio do orfanato não era um silêncio comum. Era denso, carregado, como se as paredes estivessem ouvindo. Senti uma pressão no peito, uma sensação de que algo estava tentando me puxar para o fundo de um poço escuro. Eu não era bem-vinda ali. E tinha certeza de que algo ou alguém estava prestes a me provar isso. Fui levado ao meu quarto, um cubículo simples com uma cama e uma janela que dava para a floresta. Eu tentava me acalmar, mas o vento do lado de fora parecia murmurar palavras que não conseguia entender. Havia um estranho odor de terra molhada e algo mais... algo podre. Sentei-me na cama, tentando afastar a sensação crescente de que havia cometido um erro ao vir para esse lugar. Mas não havia escapatória. O orfanato das colinas era meu novo lar, quer eu quisesse ou não. Naquela noite, tive meu primeiro pesadelo. Ou pelo menos pensei que fosse um pesadelo. Acordei no meio da noite, meu corpo coberto de suor frio. No escuro, a silhueta de uma menina apareceu ao lado da minha cama, os cabelos desgrenhados e os olhos vazios, tão escuros que pareciam poços sem fundo. Ela estava parada ali, imóvel, me observando. Você não devia estar aqui, disse ela, a voz rouca e baixa como se tivesse saído de um lugar muito profundo. Eu não consegui responder. Meu corpo estava congelado e o medo me impedia de gritar. Quando fechei os olhos e tentei me convencer de que estava apenas imaginando coisas, senti algo frio tocar minha mão. Abri os olhos e ela se foi, mas o peso do medo ainda estava lá, como se tivesse sido deixado para trás. No dia seguinte, quando perguntei a uma das freiras sobre a menina, elas apenas riram e disseram que era normal ter pesadelos nas primeiras noites. Mas havia algo em seus sorrisos, algo que me fez sentir que sabiam mais do que estavam dizendo. À medida que os dias passavam, comecei a perceber que as freiras não eram como aparentavam ser. Havia algo nas suas expressões, nos seus olhares, que me deixava inquieta. E mais estranho ainda era a maneira como tratavam as meninas, como se estivessem cuidando de algo precioso, mas ao mesmo tempo descartável.
E foi então que conheci Sofia. Ela era diferente das outras meninas. Mais velha, mais independente, e não parecia ter caído no estado de transe das outras. Sofia me disse que tinha algo de errado com o orfanato. Contou histórias de meninas que desapareciam durante a noite e nunca mais eram vistas. O orfanato não é apenas um lar, Clara, disse ela com a voz baixa e séria. É um lugar de sacrifício. Eu ri nervosamente, tentando descartar o que ela disse como mais uma das histórias assustadoras que as crianças costumam contar para assustar as mais novas. Mas no fundo, eu sabia que Sofia estava certa. Algo terrível estava acontecendo naquele lugar. E logo, eu descobriria o quão fundo esse mal corria. Nas noites seguintes, comecei a ouvir sons vindos das paredes. No início eram apenas sussurros, como o vento passando por frestas invisíveis. Mas depois, os sussurros começaram a tomar forma. Palavras distorcidas, sibilantes que pareciam estar me chamando. Tentei contar para Sofia, mas ela apenas me olhou com um olhar vazio. Elas já começaram a te marcar, Clara. É tarde demais. O que isso significava? Quem elas eram? Todas essas perguntas rodopiavam na minha mente, e as respostas pareciam estar presas nas sombras que espreitavam o orfanato. Eu sabia que não poderia confiar nas freiras. Sabia que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Mas cada passo que dava em direção à verdade parecia me puxar ainda mais para o centro de um pesadelo que eu não conseguia acordar. Naquela noite, os sussurros vieram mais fortes. E desta vez, eles não estavam apenas nas paredes. Eles estavam dentro da minha mente. Às vezes, você sabe que está cercado pelo mal antes mesmo de ver qualquer coisa. Você sente. É como o cheiro da chuva antes de uma tempestade, uma promessa no ar, algo inevitável que está vindo na sua direção. As palavras de Sofia ecoavam na minha mente enquanto eu andava pelos corredores vazios do orfanato naquela noite. Ela sabia. E no fundo, eu também sabia. Mas reconhecer isso era aterrorizante demais. Naquela noite, o silêncio pesava como uma sombra. Cada passo que eu dava parecia ecoar como se algo estivesse me seguindo, como se o próprio ar estivesse mais denso. Tentei ignorar a sensação de que eu não estava sozinha, mas o pavor já tinha se instalado. Eu sabia que se olhasse para trás não veria nada. E talvez esse fosse o maior medo. Saber que estava sendo observada, mas sem jamais conseguir ver quem ou o que. Sofia me avisou. Ela disse que as freiras tinham segredos. Segredos que envolviam mais do que simples orações ou disciplina rigorosa. Elas eram mais que cuidadoras. Eram guardiãs de algo antigo, algo sombrio que estava escondido nas paredes daquele orfanato. Desde o primeiro dia, eu sabia que algo estava errado, mas agora os sinais eram evidentes demais para serem ignorados. Eu não conseguia dormir. As sombras no quarto pareciam se alongar e se mexer, como se algo estivesse tentando se libertar delas. Então, em um impulso, decidi que aquela noite seria a minha chance de descobrir o que estava acontecendo. Se Sofia estava certa, as respostas estavam bem abaixo de nós, no porão. O porão era um lugar proibido. Nenhuma de nós podia descer lá, mas todas sabíamos que algo sinistro acontecia lá embaixo. O que exatamente ninguém sabia. Os boatos variavam. Algumas meninas diziam que as freiras faziam rituais à meia-noite. Outras acreditavam que o porão era uma prisão para almas perdidas. Mas havia algo em comum nas histórias. Todas falavam de uma presença lá embaixo, algo que não era deste mundo. O caminho para o porão era escuro e úmido, como se o orfanato estivesse escondendo um segredo que envelhecia e apodrecia com o tempo. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava a lanterna, que lançava uma luz fraca sobre as paredes de pedra. Cada degrau que eu descia parecia mais frio, e o som do vento lá fora parecia ter desaparecido completamente. Quando cheguei ao porão, me deparei com uma porta de madeira. Era antiga, com marcas profundas e arranhões como se algo tivesse tentado sair dali. Algo grande. Eu hesitei por um momento, perguntando a mim mesma se deveria realmente abrir. Mas já tinha ido longe demais para voltar. Respirei fundo, empurrei a porta e ela se abriu com um rangido longo e agoniante. O que vi do outro lado era pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Não havia mais como negar. O que estava por trás daquela porta não era humano. O cheiro de sangue velho e de velas queimadas encheu o ar. Velas dispostas em um círculo iluminavam o chão de pedra, e havia símbolos estranhos desenhados por toda parte. No centro, uma mesa de pedra com correntes penduradas. Eu sabia, naquele momento, que aquele lugar era usado para algo muito mais sinistro do que orações.
No canto da sala, uma freira estava ajoelhada, murmurando algo em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Ela não me viu, mas eu vi o que ela estava adorando. Uma figura alta e sombria, algo que parecia feito de sombras vivas, estava ali ao lado dela. Seus olhos brilharam no escuro, e a sensação de perigo era palpável. Não era um ser humano. Aquilo era algo pior, algo antigo. Fiquei paralisada de medo, mas não consegui desviar o olhar. Senti um nó no estômago e uma necessidade desesperada de correr. Mas minhas pernas estavam presas ao chão, como se aquele ser tivesse me visto, me sentido, e não fosse me deixar escapar tão facilmente. A freira continuava seu murmúrio, e a figura sombria parecia absorver a energia ao seu redor. As sombras na sala pulsavam como se tivessem vida própria. E então, sem aviso, a freira parou. Ela se virou para mim, seus olhos completamente negros, sem pupilas, e sorriu. Um sorriso terrivelmente deformado, um sorriso que não pertencia a um ser humano. Sabíamos que você viria, Clara. Estávamos esperando por você, disse ela, com uma voz que soou como um eco profundo nas paredes de pedra. Foi então que tudo começou a fazer sentido. Sofia estava certa o tempo todo. O orfanato não era um lugar para cuidar de crianças abandonadas. Era um covil de bruxas disfarçadas, freiras que usavam as meninas como sacrifícios para manter sua juventude e poder. Mas isso era só uma parte da verdade. O orfanato, ou o que quer que aquele lugar fosse, estava vivo. E as sombras que eu via, elas não eram fruto da minha imaginação. Eram as almas das meninas que tinham sido sacrificadas ao longo dos anos, presas no ciclo de horror que as freiras criaram. A freira começou a caminhar em minha direção, mas foi quando ouvi os passos atrás de mim que meu corpo finalmente reagiu. Eu me virei e corri, subindo as escadas o mais rápido que minhas pernas permitiam. O som da risada das freiras ecoava nas paredes. Não era uma risada humana. Era algo distorcido, como o som de um vento maligno atravessando as árvores. Enquanto corria pelos corredores, algo dentro de mim mudava. Um sentimento profundo de que eu já tinha sido escolhida. Elas não estavam apenas interessadas nas meninas normais. Elas sabiam quem eu era e por que estava ali. Cheguei ao meu quarto, ofegante e apavorada, e tranquei a porta. O que eu tinha visto, o que eu agora sabia, era terrível demais para suportar. Mas no fundo eu também sabia que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, as freiras iriam me caçar, e eu teria que lutar se quisesse sobreviver. Há momentos em que você percebe que está vivendo dentro de um pesadelo, mas o problema é que acordar não é uma opção. Essa foi a única coisa que me veio à mente enquanto eu me escondia no canto do meu quarto, os ouvidos apurados para captar qualquer som fora do normal. O orfanato estava em um silêncio opressivo, um silêncio que eu sabia que antecedia o horror. Eu não estava mais segura. Elas estavam vindo para me pegar. A noite caía como um véu pesado e sufocante, e com ela, a certeza de que o mal estava se aproximando. Era uma sensação quase tangível, o tipo de medo que você sente na pele antes mesmo de ver qualquer coisa. E o pior é que eu sabia que não estava sozinha. No corredor do lado de fora do meu quarto, passos lentos e arrastados começaram a ecoar. O som de algo ou alguém se aproximando. Minha respiração estava presa na garganta. Cada segundo parecia uma eternidade. Olhei para a pequena janela do meu quarto. Não havia saída. A única forma de fugir era enfrentá-las, mas como você enfrenta algo que não deveria existir? Eu queria gritar, queria correr, mas tudo o que consegui fazer foi esperar. Sabia que elas estavam vindo e desta vez não me deixariam escapar tão facilmente. Eu fechei os olhos por um momento, tentando pensar, tentando encontrar uma saída. Mas o som dos passos estava ficando mais alto. E então, finalmente parou. Do lado de fora da minha porta. Segurei a respiração, as mãos trêmulas agarradas às cobertas. O que quer que estivesse do outro lado, sabia que eu estava ali. Sabia que eu tinha descoberto o segredo delas. Ouvi um rangido baixo, o som familiar da madeira cedendo. E então, o trinco da porta começou a girar lentamente. Quando a porta abriu, vi a freira que estava no porão, a mesma com os olhos negros e vazios. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Ao seu lado, outras 3 freiras, todas com o mesmo olhar vazio, aquele sorriso perturbador que parecia se esticar além do natural. Elas não estavam ali para me assustar. Elas estavam ali para me levar. Clara. A voz da freira ecoou pelo quarto, mas desta vez soou diferente. Era mais grave, mais intensa, como se algo estivesse falando através dela. Está na hora. Na hora de quê?
Meu corpo estava paralisado de medo, mas minha mente estava correndo, tentando desesperadamente entender. O que eu tinha visto no porão era apenas o começo. As freiras não eram apenas bruxas. Elas eram servas de algo muito mais antigo, algo muito mais sombrio. Elas se alimentavam do medo, da dor das meninas que viviam naquele orfanato. E agora, eu era o próximo sacrifício. A freira deu um passo à frente, os dedos longos e pálidos estendidos em minha direção. Eu podia sentir o calor deixando meu corpo à medida que ela se aproximava. Era como se estivesse sugando minha vida, mesmo sem me tocar. E então, como se uma força invisível tivesse tomado conta de mim, meu corpo reagiu. Corri. Passei por elas, sentindo o ar frio e denso ao meu redor, e segui pelos corredores escuros. As paredes pareciam se fechar sobre mim, como se o próprio orfanato estivesse vivo, tentando me impedir de escapar. As freiras me seguiam, mas seus passos eram estranhamente calmos, como se soubessem que no final eu não teria para onde correr. Eu sabia que não tinha muito tempo. As sombras ao meu redor estavam ficando mais densas, mais palpáveis. Era como se o orfanato estivesse se transformando em uma armadilha viva, cada corredor me levando de volta ao ponto de partida. Não importava para onde eu corresse, o destino parecia ser o mesmo. O porão. As freiras estavam me conduzindo para lá. Por que o porão? O pensamento me atormentava, enquanto eu tentava lembrar o que tinha visto lá embaixo. O altar, as correntes... Aquilo não era só um lugar de adoração. Era um lugar de sacrifício. Corri mais rápido, sentindo o suor escorrendo pela minha testa, o coração batendo violentamente contra o peito. O som dos passos das freiras estava mais perto agora, seus murmúrios estranhos preenchendo o ar como um cântico de morte. Quando finalmente cheguei à porta do porão, algo dentro de mim sabia que eu estava prestes a enfrentar o verdadeiro terror. Eu sabia que assim que cruzasse aquela porta, não haveria mais volta. Mas eu não tinha escolha. Elas estavam me caçando, e de alguma forma, o porão era a chave para tudo aquilo. Entrei no porão mais uma vez. As velas que antes estavam apagadas agora estavam acesas, iluminando a sala em um brilho sinistro. No centro, onde antes havia uma mesa de pedra, agora estava uma figura, coberta por um manto escuro, de costas para mim. Eu sabia que aquela figura não era humana. Senti a presença dela antes mesmo de vê-la. As freiras chegaram logo atrás de mim, fechando a porta. Eu estava cercada. Tudo isso foi planejado para você, Clara, disse uma das freiras, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Você não é como as outras meninas. Sempre soubemos disso. As palavras dela eram um veneno na minha mente. Eu era diferente? O que isso significava? Tudo o que eu queria era fugir daquele lugar maldito, mas agora parecia que eu era parte de algo maior, algo muito mais terrível do que eu poderia ter imaginado. A figura no centro da sala se virou lentamente. Eu segurei a respiração, sentindo o pavor me consumir. O que vi não era humano, não era deste mundo. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha intensa, e sua pele era como um manto de escuridão viva, pulsante. A coisa sorriu para mim, um sorriso que distorceu seu rosto de uma maneira inumana. Você é especial, Clara. A figura disse, sua voz reverberando em minha mente, e não em meus ouvidos. Você nasceu para isso, para nos libertar. Libertar? A palavra soou como uma sentença de morte. As freiras se aproximaram, suas mãos levantadas, recitando palavras em uma língua antiga, palavras que faziam a sala inteira vibrar com uma energia maligna. Era isso. Elas não me queriam como sacrifício. Eu era a chave. Eu era o que elas precisavam para trazer aquela coisa à vida, para libertar o mal que estava preso ali por gerações. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Com a última força que me restava, corri em direção ao altar. Peguei uma das velas e derrubei-a sobre o círculo de velas acesas. O fogo começou a se espalhar rapidamente pelas cortinas velhas e pelo chão coberto de símbolos. As freiras gritaram, mas a figura sombria apenas me observou, seu sorriso desaparecendo à medida que o fogo se aproximava. O orfanato inteiro começou a tremer, como se estivesse desmoronando sob o peso do mal que havia sido mantido preso por tanto tempo. As freiras tentaram me alcançar, mas o fogo já estava fora de controle. Eu corri para a saída, sentindo o calor nas minhas costas, o cheiro de fumaça preenchendo o ar. Enquanto as chamas consumiam o porão, ouvi os gritos da criatura, um som que nunca vou esquecer. Mas não parei. Corri até a saída do orfanato, a fumaça e as sombras atrás de mim. E então, finalmente, quando atravessei os portões de ferro enferrujado, senti o ar frio da noite me envolver. Eu tinha sobrevivido.
Mas o mal que estava naquele lugar sabia que um dia ele voltaria para mim. Acreditei que o fogo resolveria tudo. Queimar o orfanato até o chão, destruir aquelas freiras e a criatura sombria que elas adoravam. Mas, logo percebi, o mal não pode ser incinerado. Não pode ser esquecido, e certamente não pode ser derrotado com algo tão simples quanto o fogo. Tudo o que fiz foi liberá-lo. Você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando o perigo parece ter acabado? Aquela sensação incômoda de que o pior ainda está por vir? Eu pensei que, ao ver as chamas consumirem o orfanato, tudo ficaria bem. Mas ao sair daquele lugar em chamas, eu soube, com uma certeza inquietante, que ainda estava sendo observada. Não por freiras deformadas ou pelos ecos das meninas que morreram ali, mas por algo muito mais antigo e muito mais perto. Era uma semana após o incêndio. As autoridades disseram que foi um acidente, falha nas instalações elétricas antigas. Elas explicaram que o orfanato, já há muito tempo abandonado, era uma armadilha esperando para pegar fogo. Disseram que não havia corpos, não havia sinais de vida. Para todos os outros, era apenas um prédio velho que queimou até virar cinzas. Mas para mim, o inferno só estava começando. Eu voltei para a casa dos meus tios, longe do orfanato. Fui recebida com carinho, abraços e preocupações. Eles achavam que o trauma era o motivo pelo qual eu estava tão calada. Mas não era o trauma, era a presença. Na primeira noite eu tentei ignorar. Estava tudo muito silencioso, muito calmo, e por um momento achei que finalmente poderia descansar. Mas assim que fechei os olhos, ouvi o som de passos. Sabe aqueles sons inconfundíveis de pés arrastando no chão? Como se algo não quisesse ser notado, mas ao mesmo tempo não pudesse ser completamente silencioso? Esses passos vinham de fora da minha janela, mas ao olhar não havia nada ali. Não consegui dormir mais. As noites seguintes trouxeram mais sinais. As sombras na parede começaram a se mover quando eu não estava prestando atenção. Não era uma ilusão, eu sabia disso. Podia sentir o frio no ar sempre que as sombras se estendiam, mudando de forma como se tivessem uma vida própria. Uma noite acordei com uma voz tão baixa, sussurrante que mal poderia ser ouvida, mas que senti na pele, como o toque de uma mão fria no pescoço. Clara. Era a mesma voz que ouvi no porão. A mesma voz da criatura que quase me arrastou para as trevas. Pulei da cama, ofegante, e olhei em volta do quarto. Estava sozinha, mas sabia que aquilo estava lá, em algum lugar, esperando. As janelas estavam fechadas, as portas trancadas, mas nada disso importava. Não era a física que governava a presença daquilo. As paredes, o teto, a distância, tudo era inútil contra algo que habitava as sombras. Eu sabia que teria que enfrentar o que liberei. Sabia que tinha que encarar o mal que agora me seguia, como uma sombra sempre à espreita. Na manhã seguinte recebi uma ligação de Sofia. Ela estava em pânico. Ela tinha sobrevivido também, fugido do orfanato antes de tudo explodir em chamas, mas sua voz, havia algo quebrado nela. Ela dizia que não conseguia mais olhar no espelho, que sempre via outra coisa. Algo olhando de volta para ela. Algo com olhos negros e profundos, tão antigos quanto o tempo. Claro, eu vejo ela. A voz de Sofia tremia. A freira? Ela está aqui na minha casa, no meu espelho. O terror na voz dela fez meu coração parar. Aquilo estava acontecendo com mais alguém além de mim. O mal que libertei não era uma perseguição pessoal. Ele estava se espalhando, infectando aqueles que estavam ligados ao orfanato. Sofia continuou falando, mas tudo o que ouvi foi um som pesado, como algo batendo, algo quebrando. A linha caiu. Eu corri até o apartamento dela. Ao chegar lá, senti a mesma opressão de sempre. O ar parecia espesso, como se estivesse mergulhado em água, e o som dos meus próprios passos era abafado. Empurrei a porta do apartamento e entrei correndo. O lugar estava destruído, espelhos quebrados, móveis virados. E no meio da sala, vi Sofia. Ela estava caída no chão, o corpo retorcido de uma forma que não parecia natural, os olhos abertos, mas vazios. O que vi ao lado dela me fez congelar de terror. A freira. Ou o que sobrou dela. A mesma criatura que vi no porão, coberta de sombras, pairava ao lado do corpo de Sofia. Seus olhos negros como a noite se voltaram para mim, e foi nesse momento que percebi. Eu era o próximo. Eu corri, mas desta vez não para fugir. Corri em direção ao orfanato, ou ao que restava dele. As cinzas ainda estavam frescas, os destroços espalhados, mas o lugar estava intacto, de uma forma terrível. As sombras, os ecos das vozes, as presenças, todas ainda estavam lá, mais fortes do que nunca. Ao chegar no centro do terreno queimado, ouvi a voz.
a mesma voz antiga, a mesma presença. Você nos libertou, Clara. Agora venha para nós. Eu sabia que não havia mais fuga, não depois de tudo que havia acontecido. Mas desta vez, eu tinha uma arma. Sabia que aquilo era mais forte que o medo, mais forte que o terror. As freiras queriam uma alma, queriam algo que eu não estava disposta a dar. Segurei o amuleto que Sofia me deu, uma relíquia que ela jurava ter pertencido à sua avó, uma bruxa que combatia o mal. Não sabia se aquilo realmente funcionaria, mas era tudo o que eu tinha. Segurei firme e gritei para as sombras. Eu não sou sua. Eu nunca fui. As sombras hesitaram, ondulando como se estivessem reagindo, e então a coisa apareceu de novo, a freira. Sua forma distorcida e cheia de ódio, mas desta vez seus olhos estavam fixos em mim. Ela estendeu a mão, mas antes que pudesse me tocar, ergui o amuleto. Houve um grito ensurdecedor, um grito que parecia vir das profundezas da terra, e as sombras começaram a se dissolver. A freira recuou, seu corpo se despedaçando em névoa negra, até que não restou mais nada além do silêncio. Eu caí de joelhos, exausta. O orfanato estava em ruínas, as sombras se foram, e por um momento achei que havia terminado. Mas no fundo, eu sabia que o mal nunca desaparece completamente. Só se esconde. E eu tinha a estranha sensação de que um dia ele encontraria seu caminho de volta até mim. Você já sentiu que, mesmo após escapar de algo terrível, aquele mal nunca realmente o deixou? Como se estivesse dentro de você, esperando o momento certo para ressurgir? Foi exatamente isso que senti depois daquela noite no orfanato. Eu pensei que, com as sombras dissipadas e a freira destruída, finalmente estaria livre. Mas estava errado. O mal não se foi. Ele apenas encontrou uma nova forma de me alcançar. As semanas após a destruição do orfanato foram de uma calma falsa. A vida voltou ao normal, ou pelo menos foi o que tentei fazer. O ar estava mais leve, as noites mais silenciosas. Mas dentro de mim havia um desconforto constante. Algo estava errado. Sempre que olhava para o espelho era como se visse outra pessoa ali. Não era apenas meu reflexo. Era algo mais profundo, algo que não pertencia a mim. Os olhos às vezes pareciam vazios e escuros, como se as sombras ainda estivessem à espreita, esperando a hora de se mostrar. As pessoas à minha volta começaram a perceber. Minha tia me perguntava constantemente se eu estava me sentindo bem. Sofia já não estava mais lá para compartilhar meus medos, e eu sabia que se contasse o que estava realmente acontecendo, ninguém acreditaria. Afinal, o orfanato estava destruído, as freiras e sua entidade derrotadas. Ou era o que todos acreditavam. Os primeiros sinais de que o mal estava de volta. Tudo começou com pesadelos. Sempre o mesmo sonho. Eu estava de volta ao porão do orfanato, cercada pelas sombras. A freira, ou o que restava dela, estava ali, sempre olhando, mas sem se mover. No centro da sala, onde eu esperava que estivesse apenas a escuridão, havia um espelho. Não um espelho qualquer, mas o espelho quebrado da casa de Sofia, o mesmo que refletiu algo terrível antes de sua morte. E no reflexo, eu via não só a mim mesma, mas a freira, fundida à minha imagem, como se fôssemos uma só. Acordava suada, com o coração disparado, e às vezes ouvia sussurros vindos da escuridão do quarto. Eles diziam meu nome, como se me chamassem para algum lugar que eu não queria ir. No fundo, eu sabia. Sabia que a batalha não havia terminado naquela noite em que ergui o amuleto contra a freira. A presença dela ainda estava comigo. Ela havia deixado sua marca, uma cicatriz invisível, mas real. E agora, ela estava se fortalecendo. Na noite em que percebi a gravidade da situação, algo aterrorizante aconteceu. Estava sentada à mesa de jantar com minha tia. Ela estava falando sobre coisas triviais, o mercado, o clima, e eu tentava fingir que estava prestando atenção. Mas então, por um segundo, tudo parou. A voz dela silenciou, o ar pareceu ficar mais denso, e o ambiente ao meu redor ficou desfocado, como se eu estivesse sendo sugada para outro lugar. Olhei para o lado e de repente estava sozinha. O lugar estava deserto. A comida na mesa havia apodrecido e uma sombra se formava no canto da sala. A freira. Lá estava ela, seus olhos negros me observando, com um sorriso torto se formando em seu rosto. Ela estendeu a mão, como se me convidasse a segui-la. Mas antes que eu pudesse reagir, o mundo ao meu redor voltou ao normal. Minha tia estava na minha frente novamente, falando, rindo. Para ela nada tinha acontecido, mas eu sabia. Sabia que aquilo era um aviso. A freira estava me puxando de volta, para seu mundo, para a escuridão. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Passei a ouvir mais vozes, sussurros incessantes que pareciam ecoar das sombras do meu quarto.
do reflexo do espelho, até mesmo do som do vento nas árvores. Comecei a ver vultos, formas que se arrastavam nas bordas da minha visão, sumindo sempre que tentava focar nelas. Mas o que realmente me quebrou foi o espelho. Na noite em que tudo desmoronou, olhei no espelho e vi algo que não deveria estar lá. Vi a freira, atrás de mim, com os olhos fixos em meu reflexo. Mas desta vez, ela não desapareceu. Em vez disso, começou a se aproximar, sua figura sombria se fundindo com a minha no vidro. Quando tentei me afastar, senti uma força invisível me segurando. A sombra dela começou a se sobrepor à minha, e uma sensação de frio tomou conta do meu corpo. Meu reflexo sorriu para mim, mas não era o meu sorriso. Não tinha mais escolha. Precisava fazer algo, e rápido. Lembrei-me do amuleto de Sofia, guardado em uma gaveta. Era minha única esperança. Corri até ele e o segurei firme, sentindo o calor do metal em contraste com o frio que me envolvia. Eu sabia onde precisava ir. O orfanato. As ruínas ainda estavam lá, um amontoado de pedras e cinzas. Mas o ar ao redor estava estranho, pesado, como se algo estivesse à espreita. As sombras, que antes pareciam ter desaparecido, agora rastejavam de volta. Sabia que a freira estava esperando por mim. Quando cheguei ao centro das ruínas, ela apareceu. A figura sombria da freira se formou à minha frente, mais sólida do que nunca. Seus olhos brilhavam com uma malícia ancestral, e seu sorriso mostrava que ela sabia o quanto eu estava com medo. Mas eu não podia desistir agora. Ergui o amuleto, e com toda a força que me restava, gritei: "Eu não sou sua." O amuleto brilhou intensamente, como um farol no meio da escuridão. As sombras ao redor começaram a se contorcer, como se fossem queimadas pela luz. A freira soltou um grito agudo, um som de pura dor e ódio, antes de começar a se desfazer. Sua figura tremeluziu, vacilou e, por fim, desapareceu. Mas não antes de deixar uma última mensagem. Você pode ter vencido esta batalha, mas as sombras nunca morrem. Eu caí de joelhos, exausta, mas sabia que aquilo era verdade. A freira havia se ido, mas o mal que ela representava nunca iria desaparecer completamente. Ele estava nas sombras, esperando, observando, e um dia encontraria um novo caminho para voltar. Você já se sentiu à beira de algo inevitável, como se o destino estivesse marcado e não houvesse como escapar? Eu sentia isso. Mesmo depois de derrotar a freira sombria, algo continuava a me puxar para as trevas. Era como se a sombra que outrora controlava aquele orfanato nunca tivesse desaparecido completamente. E de fato eu estava certa. Porque às vezes o que está nas sombras não morre, apenas espera. Depois da batalha nas ruínas do orfanato, minha vida parecia ter voltado ao normal, ou pelo menos a versão mais próxima disso. As semanas que se seguiram foram tranquilas, e por um momento pensei que finalmente estava livre. O orfanato era uma lembrança dolorosa, mas que eu guardava no passado. No entanto, o que eu não percebia é que o passado tem uma maneira de voltar, especialmente quando ele é feito de sombras antigas e perigosas. Certa noite acordei com uma sensação estranha. O quarto estava escuro, a lua mal iluminava os contornos dos móveis, e havia um silêncio opressor no ar. Senti algo ao meu redor, como se a própria escuridão tivesse vida. Ouvi um som fraco, um sussurro vindo do canto do quarto. Meus olhos se moveram para o espelho, e foi ali que eu a vi novamente. A freira. Ela estava de volta, mas desta vez sua presença era mais forte, mais vívida. Seus olhos negros cintilavam na penumbra, fixados em mim, e seu sorriso torto revelava que ela tinha esperado por esse momento. Aquele aviso de que as sombras nunca morrem era mais do que uma ameaça. Era uma promessa. A freira não estava mais apenas presa às ruínas do orfanato. Ela havia encontrado uma maneira de atravessar o véu entre seu mundo e o meu. Eu sabia que não podia continuar vivendo assim, sendo caçada pela escuridão, sem saber quando ela se manifestaria novamente. Havia apenas uma coisa a fazer. Eu precisava ir mais fundo na origem desse mal, descobrir de onde tudo vinha. Depois de muita pesquisa, encontrei referências antigas, textos que mencionavam o orfanato e o culto sombrio que outrora existira ali. O que eu descobri foi aterrorizante. O orfanato não era apenas um lugar onde crianças eram abandonadas. Era um ponto de sacrifício, um altar de oferendas para uma entidade das sombras que buscava corromper almas puras. E a freira? Ela era apenas a intermediária, a serva daquela escuridão maior. Eu precisava enfrentar essa entidade diretamente se quisesse libertar minha alma da maldição que ela me impôs. A última pista me levou a uma igreja antiga, abandonada, a quilômetros da cidade.
Diziam que ali, antes de se tornar um templo religioso, o terreno havia sido palco de rituais macabros, que ecoavam até os dias atuais. Esse lugar, descobri, era a verdadeira origem da Freira Sombria e das forças que a controlavam. Se havia alguma chance de pôr fim a essa perseguição, estava ali. Assim que entrei no terreno, o ar ficou gelado, e o vento começou a soprar de forma anômala, trazendo consigo sussurros distantes. As árvores ao redor da igreja estavam secas, como se a própria vida tivesse sido drenada daquele solo há muito tempo. A estrutura, em ruínas, parecia um aviso de que nada ali estava pronto para receber visitantes. Mas eu tinha chegado até ali, e não havia como voltar atrás. Dentro da igreja, o chão estava coberto de poeira e marcas antigas, símbolos que eu não reconhecia, mas que emanavam uma energia escura. À medida que me aproximei do altar, senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi então que a escuridão se moveu. Do centro da igreja, onde uma vez as pessoas se reuniam para rezar, uma figura começou a se formar. Não era a freira desta vez. Era algo maior, mais antigo, com um poder que eu podia sentir vibrando no ar. As sombras ao redor dela se agitavam como criaturas vivas. Seus olhos, vazios e sem luz, me observavam, e então eu compreendi. Aquela era a verdadeira entidade. O chão tremeu, e eu soube que não havia mais tempo. Peguei o amuleto que havia usado antes e o segurei firme. Mas desta vez, senti que o poder dele estava enfraquecido. Eu estava sozinha contra algo que existia há séculos, algo que não podia ser destruído com simples objetos. A entidade, com sua forma distorcida, se aproximou lentamente, suas sombras rastejando ao meu redor como serpentes famintas. Elas subiram pelas minhas pernas, pelo meu corpo, e comecei a sentir a pressão delas, como se estivessem sugando minha própria essência. A escuridão tentava me engolir. Foi então que ouvi uma voz. Era Sofia. Siga a luz. Por um momento fiquei paralisada. Como aquilo era possível? Sofia estava morta. Mas sua presença era real, tão real quanto as sombras que me cercavam. Ela havia me ajudado antes, e agora estava de volta, guiando-me mais uma vez. Eu segurei o amuleto, e em vez de tentar afastar a escuridão, fechei os olhos e me concentrei na luz que ainda existia dentro de mim. As sombras se contorceram, tentando me puxar para dentro delas, mas senti a energia do amuleto pulsar em minhas mãos. Você não vai me vencer, sussurrei, enquanto uma onda de luz emanava do amuleto, iluminando toda a igreja. A entidade soltou um grito agudo, um som que parecia quebrar o próprio ar. As sombras ao seu redor começaram a se dissipar, lentamente como fumaça em um dia de vento. E então tudo ficou em silêncio. A igreja estava vazia. O chão, onde antes havia símbolos sômbrios, agora estava liso, como se nunca tivessem existido. As sombras haviam ido embora, e pela primeira vez em muito tempo, senti que estava livre. Os dias que se seguiram foram estranhos. Eu sabia que algo havia mudado. O mundo ao meu redor parecia mais claro, mais leve, mas havia uma sensação persistente de que aquela batalha não havia sido o fim. As sombras estavam em silêncio, mas eu sabia que em algum lugar estavam esperando. Porque, como eu aprendi, as sombras nunca morrem. Elas apenas esperam o momento certo para voltar.